Eu não consegui colocar tema. Eu estava pensando enquanto a gente orava, um tema para essa mensagem. Então, o que veio ao meu coração é: exponha ou tenha coragem para expor as suas fragilidades ou fraquezas. Tem que definir, né, William? Então, tenha coragem para expor as suas fraquezas. Amém. Fechou o tema. Coloca aí. Eu queria ler com os irmãos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. As crianças, eu creio que já foram, né? Já foram. Segunda de Coríntios, capítulo 1. Não, foram não, é Laurinha aqui. Se tiver mais alguma criança. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Está na tela. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber, ou que ignoreis, que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém? Eu queria frisar mais uma vez o verso de número 8. Coloca para a gente, Sara, porque a gente vai ler junto na tela. Leia comigo, querido. Porque não queremos, irmãos, vamos lá, gente, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta palavra que acabamos de ler. A minha oração é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Dar ao pregador, Senhor, a graça de, com clareza e objetividade, transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração. Dá, Senhor, também a cada irmão que está aqui a compreensão, a graça de entender e de receber essa semente e de torná-la frutífera, Senhor, de fazer com que esta semente não apenas venha, mas que ela venha e permaneça, e que permanecendo ela possa gerar os frutos que o Senhor propôs para que ela gerasse. Eu te agradeço por esse precioso tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a primeira parte desse capítulo, se você já leu, e se você quiser depois ler novamente, você vai ver que Paulo está falando aqui de algo que Deus faz em relação aos seus filhos que estão sofrendo. Então, ele vai expor, ele vai falar do Deus de toda consolação. Na verdade, ele não é apenas o Deus, ele é o Pai das consolações, é o Pai de misericórdia, é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, Paulo começa dando essa palavra de encorajamento e de ânimo aos irmãos que passavam por algum tipo de tribulação. Vocês precisam entender que o Senhor, a atuação de Deus em meio à sua situação, à sua tribulação, é de um Deus que consola. Mas não é um consolo que nos leva à inatividade, à passividade, é um consolo que nos encoraja. Porque essa palavra consolo, ela vem da mesma palavra para aquilo que é a ação do Espírito Santo. O Paráclitos, o que auxilia nas nossas fraquezas. Não é aquele consolo
que diz assim, encosta sua cabeça e chora suas pitangas, e assim mesmo. Não, é aquele que motiva, é aquele que nos tira daquela situação cinza, aquela situação pesada e nos põe em movimento, é aquele que nos encoraja a algo. Ou seja, você está na tribulação, mas você não vai ficar nela, você não vai paralisar em meio à crise, você vai ser encorajado a prosseguir. Você vai ser encorajado, você vai ser dotado de forças, de sabedoria, de graça, de entendimento, inteligência, para você seguir em frente, para você romper com aquela situação, embora talvez ela não se resolva em primeiro momento, mas você não vai ficar esmagado pelo peso dela. A ideia é justamente essa. E em seguida ele começa, irmãos, a falar sobre algo pessoal. Ele começa a se expor. Irmãos, presta atenção. Era o apóstolo Paulo, que agora estava abrindo o coração para a igreja de Corinto. Estava expondo àqueles irmãos algo que ele havia experimentado. Mas não era um milagre, não era uma ação extraordinária promovida da parte de Deus através dele. Não era algo que levasse o nome de Paulo a dizer, uau, que homem poderoso, que homem é cheio da graça e da unção. Não, ele expõe o que para muitos seria um motivo de, vou ficar na minha, não vou falar nada. A igreja não precisa saber disso, porque isso, de certa maneira, vai expor a minha fraqueza. Ele não esconde, pelo contrário, se você ler a força do texto, ele vai dizer, eu não quero, irmãos, que vocês fiquem sem saber. Ao contrário, eu faço questão de que vocês saibam, de que vocês tenham um real entendimento do que eu passo. Irmãos, isso é muito comum. Muitas vezes, irmãos que talvez não tenham tanta proximidade com o pastor, com a pastora, proximidade que diga, irmãos, de estar mais junto, às vezes a correria, às vezes, enfim, as prioridades de cada um, impedem estar mais próximo a quem está na liderança. E quem está mais, talvez um pouco mais distante, acha que quem está aqui, muitas vezes, numa posição de liderar, ou de dar abertura no culto, de liderar um ministério, uma rede, um grupo, nós achamos que esse tipo de pessoa não passa por problema. Nós achamos que são pessoas assim, blindadas contra quaisquer situações que os humanos passam. Que entendimento foi esse, irmãos? Que muitas vezes colocaram em nós. E Paulo disse, deixa, eu quero que vocês saibam. Uma vez eu lembro que eu passei por uma crise muito forte de labirintite. Alguém já teve esse negócio aqui? Quem já? E eu fiquei, acho que uma semana mais ou menos internado, e quando foi falado para a igreja, o pastor não está vindo, porque ele está internado. Teve uma irmã que eu não sei quem é, não quero mesmo nem saber, nem por revelação, quem seja. Mas que ficou assim, como assim? O pastor, misericórdia, e a fé? E não sei o quê. E eu fiquei pensando, a gente ficou imaginando, como assim? Como se a gente não tivesse situações como essas. Então, pastor não passa, líder não passa, enfim. Paulo aqui, ele resolve expor, Paulo aqui, ele abre o coração para a sua experiência, e foi exatamente isso que o Senhor me chamou a atenção. Se o apóstolo Paulo, ele resolveu, ele entendeu que precisava fazer isso, e nós? Enquanto eu li esse texto, irmãos, a minha oração, Senhor, é que eu possa intencionalmente falar mais de minhas fraquezas, numa mensagem, numa conversa, num gabinete, mostrando, não, irmãos, para causar piedade dos outros, tadinho do pastor, não, mas para mostrar que, assim como qualquer um, nós também enfrentamos, e que assim como nós aconselhamos aos irmãos, nós procuramos aplicar na nossa vida, vencermos as tribulações, da maneira como a palavra de Deus nos orienta a vencer, dependendo de Deus, confiando em Deus, orando a Deus, suportando com paciência até o tempo dela passar, até o tempo da nuvem escura se dissipar, mas ali
firmes e constantes e crendo na resposta que vem dele. De maneira nenhuma fazendo com que alguém pense algo contrário a isso. Irmãos, eu faço questão de que vocês saibam que tipo de provação nós passamos. Irmãos, é tão interessante como ele abre o coração. E eu assisti há algum tempo atrás, não terminei, por isso que eu estou ainda assistindo alguns episódios. Talvez você já tenha assistido aquela série da Coroa, The Crown. É assim que fala? The Crown. Que fala da rainha Elizabeth. Aquela aqui. Ela cumprimenta as pessoas assim. E eles são, parece que, ensinados. Cumprimentar, velho. Não, no filme, na série. Na série ela ainda cumprimenta. Eles são ensinados a não mostrar fraqueza nenhuma. Problema nenhum. A coroa não pode ser abalada. O sistema não pode ser abalado. Então, é um ensino, irmãos. E hoje eu vejo que muitos líderes, muitos e não poucos, são ensinados não de forma direta, mas são ensinados a não mostrarem fraquezas. Porque isso pode, na mente de alguns, comprometer a credibilidade. Eu falo fraquezas, irmãos, não pecado. Fraquezas como problemas, como fragilidades. Porque pecado não é fraqueza só. Pecado não é problema. Pecado é pecado. É erro. Tem que ser tratado. Eu estou falando de fragilidades. Ou seja, alguém que chega aqui e diz para você que não está bem. Que está triste. Alguém que chega aqui e diz para você que está mal. Como é que está? A gente está acostumado a dizer, e aí, tudo bem? Esperando já uma resposta rápida. Tudo jóia. E a gente segue a nossa vida. Porque se alguém disser assim, não estou, o que é que a gente faz? Muitos de nós não tem tempo nem de parar. É mesmo? Não está bem? Não? Então está jóia. Deus vai abençoar, tchau, vou embora. E por que não dizemos assim, então o que é que está acontecendo, irmão? Nós não fomos acostumados a ouvir isso. Nós não fomos acostumados, por isso não sabemos muitas vezes lidar. Quando alguém diz assim, não estou bem. E você diz assim, sério? Certo. Então tá bom. Tchau, viu? Deus te abençoe. Veja, irmãos, Paulo, ele dá-nos uma lição de que isso precisa ser mais intencional da nossa parte. E outros casos é quando a gente sabe que precisa expor. Agora eu estou falando da parte do apóstolo. Ele sabe, ou ele sabia, e ele queria expor a igreja. Ele não ficou assim, irmãos, estou orando pelo espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento, para que vocês automaticamente discernam que eu estive passando por uma tribulação e vocês não sabiam. Não, isso é adivinhação, irmão. Muita gente não fala e quer que o outro adivinhe que não está bem. Nossa, mas fulano nem perguntou se eu estou bem. Nossa, mas fulano nem para me mandar uma mensagem. Mas será que ele está sabendo? Ou será que a gente está assim, escondendo o nosso coração, escondendo a nossa alma? Como que a gente está? Da nossa parte também cabe um passo adiante, dizer assim, irmão, claro que não é para todos, queridos. Mas eu vou falar disso mais adiante. Mas a gente precisa buscar intencionalmente essas oportunidades. Assim como Paulo, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês participem disso. Eu não vou ocultar isso de vocês. Eu vou mostrar para vocês o que um homem de Deus, um homem que já foi arrebatado até o terceiro céu, um homem que já jejuou, já passou fome, porque tem diferença. O jejuar e o passar fome, ele passou fome, privação, e ele jejuou por opção. Então ele já foi fustigado com varas, ele já passou por tantas coisas, tantas experiências, uma víbora se gruda à mão dele, todo mundo esperava que ele ia morrer, ele sacode a víbora no fogo e segue trabalhando. Irmãos, esse homem, ele expôs suas fraquezas, ele quis mostrar para os irmãos, que ele, assim como ele estava instruindo os irmãos, a entenderem que Deus era o Deus de toda consolação, de todo encorajamento na vida dos irmãos, ele também queria mostrar que esse mesmo Deus o era na vida dele também. Quem está entendendo diz amém. Então, queridos, é importante demais essa intencionalidade, ao invés de colocarmos uma cobertura envernizada
de indestrutibilidade sobre a gente ser mais propenso a expor nossas fraquezas quando necessário. E eu queria, dentro disso, trazer algumas lições que eu aprendo nesse texto. A primeira delas é que até os crentes mais consagrados, até os crentes mais devotos, estão sujeitos a provas desestabilizadoras, a provas avassaladoras, a provas que deixam qualquer um sem saber o que fazer. Pastor, mas esse homem, ele ouvia Deus. Deus falou com ele, Paulo, ou Saulo. Deus falava, o Espírito de Deus era um homem assim, ó, unha e cutícula com Deus. Esse homem não tinha uma espécie de um crédito para blindá-lo, não, irmão. Um homem extremamente consagrado, mas que no verso 8 vai expor uma situação que ele diz que se desesperou até da própria vida. Foi tão intensa a prova que ele vive, que ele disse assim, não vou escapar. Cadê a fé? Aí alguns diriam isso. Alguns mais afoitos jogariam essa coisa, mas e a fé, Paulo? Como não? Não pode dizer isso, não. Você não pode falar assim, você tem que pensar positivo, você tem que falar positivo, você tem que dizer assim, vou vencer. E Paulo disse que chegou um momento que ele não teve mais esperança de viver. Eu desesperei até da própria vida. Eu perdi a esperança de sair vivo daquela prova. O que é que ele viveu? Que prova foi essa que ele fez questão de mostrar? Ele fala onde? Ele diz que na província da Ásia. Paulo vivenciou algumas perseguições naquela região, por pregar o Evangelho. Ele vivencia uma oposição muito grande, ferrenha. Ele, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele chega a dizer que ele lutou contra feras na Ásia. Alguns falam que aquelas questões em que ele foi fustigado com varas, as 39 punições menos 1, porque os judeus não podiam exceder o número de 40 varadas, de 40 açoites, não podiam. Então eles davam 39 para se salvaguardar, a fim de aplicar uma nova punição de açoites. Então, se eu passar de 40, eu não posso mais bater no Paulo. Mas se eu ficar com 39, eu ainda posso bater depois. Mais 39, renova. Então, alguns dizem que muitas provas ele passou, mas aqui não se sabe, ele não dá detalhes do quê. Mas mostra-nos que era tão intenso que a reação dele foi essa. Que nós, final do verso 8, perdemos a esperança até da própria vida. Queridos, essa metáfora que ele usa dá uma ideia de alguém que estava, a figura para a gente entender essa, alguém que está espremido debaixo de uma carga muito pesada que não consegue se erguer dela, está sufocando, está apertando o peito. Nós tínhamos um irmão aqui que trabalhava numa área de peças, uma peça, irmãos, que pesava toneladas, e por um acidente aquela peça se deslocou e atingiu a perna desse irmão. Ele teve que fazer várias cirurgias, uma peça só. Então a ideia aqui é de um peso que está espremendo alguém que não tem condições de tirar aquele peso dele, está sendo esmagado, é essa figura que ele usa. Ou a de um navio que está afundando pelo excesso de carga. Está tão pesado o navio, já viu aquela tempestade que Paulo vive? E ele está no barco, está na embarcação, e diz que eles começaram a aliviar o navio. Ou seja, se a gente não pôr para fora o peso, o excesso, o navio vai afundar. Então a ideia que é usada aqui é de um navio que está afundando, de tanto peso. Não sei, querido, mas tem prova na vida da gente que parece que é isso que a gente está vivendo. Eu não sei se você já passou por algumas situações assim que parece que você vai afundar. Está tão pesada, a carga está tão pesada. Você diz assim, eu não sei mais o que fazer, eu estou sufocado, eu estou oprimido. Tem gente que não consegue nem chorar.
pesado que a pessoa não consegue nem chorar. Ela chora depois que o peso sai. Mas enquanto o peso está lá, mal ela está conseguindo puxar o ar. Mal ela está conseguindo respirar, que dirá chorar nunca. Tem pesos que a gente vive, tem provas que a gente vive que são assim. São pesadas demais. Às vezes, pastor, mas o Senhor diz que Deus não dá prova que a gente não possa suportar. Amém ou não? Mas da ótica de quem? Da nossa ou da de Deus? Porque, irmãos, veja bem, a mesma dor que eu tenho, vamos supor que eu tenho uma dor localizada em uma parte do meu corpo. A minha esposa, ela tem essa mesma dor. Eu não sei o que acontece com ela, mas a estrutura dela permite com que ela passe por dores. Se ela chega, eu estou falando na verdade, na real, se ela chega a reclamar de alguma dor, irmãos, é porque está doendo mesmo. Porque se for no meu caso, qualquer dor eu já falo. Está doendo. E às vezes está, mas não está tanto. Então, como que cada um reage à mesma dor? Eu já vi gente esmagando o dedo, não importa. Abrindo a porta e fechando de novo, o dedo ficou dessa grossura e a pessoa parece que não aconteceu nada. Se fosse eu, irmão, eu já gritava ali do momento. Já pedia gelo, já pedia resgate, brincadeira. Mas, irmãos, cada um reage de uma maneira. A questão é, Deus não dá a mim nem a você carga que a gente não possa suportar, amém? Mas da ótica de quem? Da minha ou da de Deus? Da sua ou da de Deus? Porque tem prova que a gente vai dizer, Deus, eu não estou suportando. E Deus está dizendo, eu sei que você ainda suporta. Eu sei, Paulo, que você ainda consegue. Mas Deus, eu estou desesperado, eu não sei como que eu vou sair, ou se eu vou sair. Isso da ótica de Paulo, mas da de Deus, não. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não aguento mais, e Deus está dizendo, um pouquinho mais você aguenta. Não que Deus tenha prazer, irmãos, em ver o nosso sofrimento. Mas, irmãos, cumpre-nos muitas vezes passar por toda a prova. Não bastava 39 anos no deserto, tinham que ser 40. Por quê? Sabe-se lá Deus por quê. Mas existia um propósito de tratamento. Então, provas geralmente têm prazo de validade. O meu povo ficará no cativeiro 70 anos. Palavra dada ao profeta Jeremias. Não 69, mas 70. Serão 420 anos escravizados no Egito, não menos que isso. Veja até quando a gente pode, eu não sei da minha condição, mas Deus sabe daquilo que eu consigo. Paulo desesperou da vida, mas Deus estava dizendo, meu filho, eu não permito que você passe por algo que você não possa suportar. Então, meu irmão, minha irmã, saiba, Deus está acompanhando de perto exatamente o que você e eu estamos passando. E volto a dizer, Deus não permitirá que você e eu sejamos provados além do que podemos suportar. Mas com a provação nos dará o escape. Com a provação nos dará a saída. Com a provação nos dará o livramento. Mas Ele está nos acompanhando de perto. Ele está nos acompanhando de muito perto. Então, irmãos, aqui ele sabia que as suas forças estavam se esgotando. E ele não faz questão de esconder isso para os irmãos. Ó, irmão, a prova está tão grande que eu estou desesperado. Já imaginou? Geralmente se espera de um líder aquela resiliência, aquela atividade, aquela força sobre-humana. E ele chega a dizer, acho que a gente vai morrer. Mas não era um desespero que tirou dele a fé. Não era um desespero que tirou dele a confiança, pelo contrário. Ainda que ele estivesse imaginando que ali seria o fim da linha, mas Paulo está com a sua fé na presença de Deus, ele está com sua fé voltada para Deus, com sua confiança alinhada na pessoa de Deus. Quanto ao que estaria acontecendo aqui, ele diz assim, vou morrer. Mas ainda, como diz Jó, ainda que ele me mate, nele eu vou confiar. Ainda que tudo vá contrário a mim, eu ainda vou confiar no meu Deus.
Ainda que tudo pareça sombrio, eu vou crer que Deus continua sendo a minha luz e a minha salvação. E eu não vou me recear, eu não vou temer. É interessante, irmãos, que no verso 9, ele mostra para os irmãos que quando a força dele se esgotou, aleluia, Deus estendeu as mãos para socorrê-lo. Olha o verso de número 9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Pode prosseguir. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado. Veja, ele não perdeu, ele perdeu a esperança da vida, de viver. Mas em Deus não, nele temos esperado. Eu não perdi minha esperança em Deus. Amém, querido? Tem diferença. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Ou seja, a localidade da tribulação pode mudar. Paulo disse que viveu essa tribulação na Ásia. Pode mudar. Pode ser lá na Judéia, pode ser aqui em Chácaras. A localidade muda. Além da localidade, o tipo de prova muda. Tem provas que a gente vive que estão numa direção, às vezes é financeira, às vezes é na saúde. O salmista diz que muitas são as tribulações, muitas são as aflições de um justo, muitas. Mas o Senhor de todas o livra. A reação pode mudar também. Mas enquanto Paulo ainda tinha talvez aquele sentimento de que eu vou conseguir lidar, de que eu vou conseguir vencer isso, talvez essa prova vou conseguir resolvê-la, nada aconteceu. Mas quando ele chega no último estágio da sua expectativa de uma salvação, de um livramento, quando ele de fato diz assim: Deus, eu não tenho mais nenhuma esperança de viver. Aí Deus se revela a ele. Aí Deus livra. Quando perdemos a esperança, quando parece que chegou no final, quando parece que tudo está escuro, sombrio e nada vai mudar, ei, Deus continua sendo Deus. E Deus entra naquela situação dizendo para Paulo: Paulo, a localidade da sua tribulação pode mudar, o tipo da sua tribulação pode mudar, a sua reação pode mudar. Às vezes você encara com muita fé, às vezes com pouca fé, mas eu quero dizer, Paulo, que eu, o Senhor, não mudo. Ele me livrou, diz o apóstolo Paulo, e ainda continuará a me livrar. Ele não muda o seu caráter, ele não muda seu amor, sua misericórdia, não mudam, não se alteram pelas provas que a gente vive. Eu não mudo, Paulo, eu continuo pronto para te socorrer. Eu quero dizer isso para você, querido, nessa noite. Talvez você tenha enfrentado provas e Deus está te dizendo nessa noite, ele não muda. Ele continua sendo Deus fiel, poderoso para salvar, poderoso para ouvir as suas orações. E você diz assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está me ouvindo. O final da prova está ali. Lembre-se, prova tem início e tem fim. Você está passando pelo processo da prova. Chega esse momento aqui, você precisa chegar até lá. Você diz assim: Deus não está me ouvindo, eu não vou mais orar, eu não vou mais clamar. Por que não, querido? Ainda tem um espaço para percorrer, você continua clamando, você continua buscando a Deus. Mas chega um momento que Deus diz assim: agora é a minha vez. Só que esse prazo de validade não vem no dia que você começa a viver a prova. Não está lá, início da prova, final da prova. Se fosse assim era fácil. A gente não sabe quando vai acabar. Deus sabe. Deus, na sua ciência, onisciência, no seu conhecimento, Ele sabe muito bem o início e o término. Mas você não. Então eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Prossiga, meu irmão. Prossiga, minha irmã. Continue crendo. Continue esperando em Deus. Talvez diante do fato, do problema, você possa dizer como Paulo: eu não tenho esperança na situação de que ela mude. Mas no meu Deus, que pode mudar todas as coisas, nele sim, eu tenho posto a minha esperança. Nele eu tenho descansado a minha alma, porque a palavra de Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Então, queridos, essa é a primeira lição. Crentes consagrados, piedosos, tementes a Deus, estão sujeitos a viverem provas avassaladoras.
desesperadoras. E não é a fé dele que está contando ali. É o propósito de Deus. A segunda lição que eu aprendi aqui, em relação a expor nossa fraqueza. Paulo disse assim, eu vou falar para vocês. Eu não vou chegar aqui e vou ficar dando uma de que eu não passo. Eu ia cantar uma música aqui, mas não sei nem se pode ser que dê problema, né? Mas tem música aí que a gente canta que diz assim, que você estiver debaixo da unção, você é imbatível, ninguém te para. Ô irmão, quem dera fosse assim. Quem dera que os crentes cheios do óleo, da unção, da graça, da comunhão com Deus, como Jesus foi, nunca passassem por provas, mas passam. Mas aí Paulo expõe, Paulo abre o coração, e me veio uma outra lição, que viver tentando sustentar essa figura de indestrutibilidade, essa figura de que nada me atinge, essa figura de que eu não passo por problema nenhum, essa imagem de que eu sou o cara que tem uma resposta para tudo, eu sou o cara, não, esse peso, irmãos, é insustentável. Esse peso é insustentável. Me veio uma outra figura nessa série da rainha. Ela está brigando com o esposo dentro do carro, está chateada com alguma coisa, mas os câmeras, os fotógrafos, os repórteres estão... Aí ele diz, eles estão, deu um toque para ela. Já viu que a gente faz isso? Domingo à noite, quinta à noite, a gente vem, muitas vezes com o coração bem abafado, mas ao entrar, paz do Senhor, irmão Jailton. Irmãos, manter isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar agora com cara emburrada por tudo que aconteça na vida da gente, até porque as pessoas não são culpadas pelas desventuras que eu tive durante o dia. Bateram no meu carro. Beleza, eu vou entrar na igreja xingando o irmão que está me recebendo na porta. Pai do Senhor, irmão, pelo amor de Deus, me deixa. Não, isso é educação. Mas eu não preciso, então, colocar uma máscara, está tudo bem. Ô irmão, Pai do Senhor, meu coração está muito triste, porque estava vindo para cá, bateram no meu carro, o cara ainda me xingou, saiu correndo, nem parou, e essa coisa chata. Nossa, Deus, ô irmão, muito obrigado por você me receber tão bem, por esse sorriso que o irmão e a irmã estão dando para mim. Eu vou orar a Deus, peço que o irmão ore também. Simples. Eu não preciso ser grosso com ninguém, eu não preciso xingar ninguém, eu não preciso ignorar ninguém. Eu vou simplesmente ser educado, não preciso fingir. Mas veja, essa lição de Paulo me mostra que é impossível sustentar essa imagem, irmão. É impossível. Ele quis expor aos irmãos, eu quero que vocês saibam, presta atenção, dorme não, porque eu quero expor uma fraqueza minha, eu quero expor uma luta que eu passei, e como eu reagi nessa situação. Fiquei desesperado, achei que eu ia morrer, não tive mais expectativa nenhuma, mas Deus me livrou, e ainda continuará a me livrar, porque eu sei em quem tenho crido, amém? Falou, agora veja bem, irmãos, sustentar isso, sempre está tudo bem, não passo por problema nenhum, é impossível. A Sunamita, todos nós gostamos da história dela. Você conhece a história dela? Ela era uma mulher que não podia engravidar, ela recebe o profeta Eliseu na casa dela, ela recebe tão bem, faz um quarto para ele, parecia ser uma mulher de condições abastadas, e ali o profeta, junto com o seu servo, começa a morar lá, e morar assim, todas as vezes que eles passavam por Sunem, eles hospedavam-se na casa daquela mulher, a Sunamita. Chega um dia que aquele profeta está tão assim, se sentindo, nossa, ela tem feito tanto bem para a gente, Jazi. O que a gente pode fazer por ela? Vai lá perguntar. Será que ela tem alguma demanda lá com o governador, com o rei? O que eu posso, o que é que a minha influência pode fazer por essa mulher? Então ela disse, não, estou bem demais, eu habito no meio do meu povo, estou tranquilo, estou em paz, eu preciso de nada não. Aí volta o Geazi, meu senhor, ela não precisa de nada não, a mulher tem dinheiro, o que a gente puder dar para ela não é nada, então está tranquilo. Geazi, você não percebeu nada? Eu não vi brinquedo quebrado na casa, não vi roda de carrinho, não vi nada, não vi carrinho de bebê.
Eu não vi. Por falar em carrinho de bebê, o carrinho já foi doado, viu, irmão? Tem um trocador ainda para quem precisar. Eu não vi choro de menino dentro dessa casa. Porque quando tem criança numa casa, é como a luz na cidade, não consegue esconder a cidade. Né? Já sabe que tem criança lá dentro. É um pedaço, uma perna de boneca, é uma bola, é tudo no meio assim. Não tem casa arrumada com criança, é quase que uma missão impossível. Nem Tom Cruise consegue lidar bem com esse negócio. E ele percebeu, não tem criança nessa casa. Ah, então tá bom, então chama ela. Aqui, por esse tempo, daqui a 1 ano, você vai estar grávida. Não faça isso, meu Senhor, eu estou tão bem. Você vai estar grávida. Era o desejo daquela mulher, era o sonho daquela mulher. Ela tem um filho, o menino cresce, vai ajudar o pai. E quando está ajudando o pai parecia que era meio... Aquele pai precisava fazer homem ao máximo. Porque pai meio turrão. O menino começa, ai pai, minha cabeça, pai, está doendo, pai. Vem cá, chamou um escravo lá, um empregado, leva ele para a mãe dele. Nem para dar uma dipirona para o rapaz. Leva o menino para a mãe, leva ele. Aí levaram o menino para a mãe, ela deitou a cabeça dele no colo, o menino gemeu. Meio-dia ele morreu. Ela pega o menino, leva para a cama do profeta, no quarto que ela havia construído para ele. Pega um animal, pede para selar o animal e vai ao encontro do profeta. Aí o marido chega, mas por que você vai ao encontro? O menino já estava morto. Nem para o marido a mulher fala. Talvez porque soubesse que não ia adiantar nada. Tem marido que é assim. Se a mulher falar que está tudo bem, é do mesmo jeito se ela falar que está tudo mal. Então, para que falar? Mas aqui, louvado seja Deus, só tem homem ao máximo. É ou não é, Isaac? O Isaac ali está cuspindo brasa, viu? Isaac solteirão, fez o curso de homem ao máximo, isso aí. Aqui, irmão. E ela disse, não, eu vou ver o profeta. Vai seguindo o caminho, não fala para o marido. Quando ela está indo pelo caminho, o profeta avista, o servo avista e diz assim, ó, olha a sunamita. E o profeta diz, corre lá, vê se está tudo bem, leva o meu bordão, vai lá. Chega lá, e aí está tudo bem? Ela vai, tudo bem. Ou seja, minha conversa não é com você. Vai tudo bem. Irmãos, muitas vezes a gente pega essa palavra sozinha. E eu já vi isso acontecendo, não aqui, mas em culto de mulheres. Que é como se a mulher tivesse que ter um mantra. De sempre, por qualquer coisa, dizer apenas, vai tudo bem. Está tudo bem? Vai tudo bem. Está tudo bem? E está nada bem. Veja que essa sunamita não ficou assim, repetindo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Como um papagaio sem noção não. Ela foi conversar com a pessoa certa. Com quem não poderia ajudá-la, ela disse, está tudo bem. Está dando para discernir isso, irmão? Não é para ficar o tempo todo dizendo, está tudo bem, porque eu sou como a sunamita. Eu digo só assim, vai tudo bem. Não, mano, nem a sunamita fez isso. Quando chegou o profeta, ela se jogou nos pés do profeta. Ih, está mal. Vai, corre lá, Geazi. Corre lá, põe esse bordão na cabeça do menino. Vai lá orar, vai, Geazi. Geazi corre desesperado com o bordão do profeta na mão. E a mulher agarrada, enquanto você não vier, eu não saio dos seus pés. Não vou te deixar ir para canto nenhum. Quem vai resolver isso é quem desarrumou que arrume. Eu não estava querendo filho, não, mas você não falou que Deus ia me dar? Quem vai resolver não é Geazi, não. É o profeta. Aí o profeta, Geazi volta. Ô, senhor, não aconteceu nada. Fiz igualzinho o senhor disse para fazer. Botei o bordão, não, menino. Aí vai lá o profeta. E o milagre acontece, e o menino volta. Mas eu quero dizer, irmãos, tirar muitas vezes da mentalidade nossa. Sunamita não é um exemplo de mulher no que diz respeito a não expor fraquezas, não. Mulher poderosa como a sunamita, que não expunha suas fraquezas. Não, ela expunha, mas para a pessoa certa. Amém ou não? O marido dela disse assim, ele já me mandou o menino, nem resolveu nada. O menino começou a doer a cabeça e leva para a mãe. O menino teve nota ruim na escola, leva para a mãe. A menina depois leva para a mãe. Não resolve nada, então se eu for falar com ele aqui, não vai resolver nada também. Vou mandar ele lá para Hebron para fazer homem ao máximo.
Aí o Geazi não foi ele quem deu a palavra, foi o profeta. Então, o Geazi, está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo bem. Mas quando chega o profeta, ela derrama a alma. Aí a gente vê Jesus, irmãos. Jesus nas suas últimas horas, onde é que ele estava? No Getsemane. Com quantos ele estava? Com 12. 11. O outro já tinha ido procurar lá o pacto da traição. Mas quem Jesus chama para ir com ele? 3. Vamos mais além um pouco, que eu preciso orar. Jesus chega lá e na frente dos discípulos, ele não esconde sua agonia. Jesus não esconde sua angústia. Você já imaginou o seu mestre que havia tirado você, seja do barco, seja da coletoria, seja de qualquer lugar. Esse mestre agora está tão angustiado que ele começa a suar gotas como que de sangue. E ele mesmo diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, é para qualquer discípulo desestabilizar. Se o mestre que sempre nos passa uma impressão de segurança, sempre a gente está seguro do lado dele, sempre ele sabe o que fazer. Mestre, não tem pão para alimentar todo mundo. E quantos vocês têm? A gente só tem 3, então traz para mim. E multiplique, todo mundo come. Ele sempre tem uma palavra certa na hora certa. Ele sempre sabe o que faz. Agora o meu mestre está dizendo que está triste até a morte. Era para desestabilizar qualquer discípulo. Mas Jesus não esconde. E esse é o ponto. Jesus não esconde a dor que ele está enfrentando. Então, queridos, só por esses exemplos, mais o de Paulo, e eu poderia citar alguns outros aqui, a gente percebe que essa ideia de sustentar uma imagem de perfeição, de indestrutibilidade, de alguém que não passa por fraquezas, que não vive um momento de fragilidades, isso é impossível de sustentar. Nós precisamos abrir o nosso coração e escolhermos 2 ou 3. Eu estou gostando, viu, Dani, dessa ideia do 2 ou 3. Eu estava pensando nisso, irmãos, eu sempre procurei ter 2 ou 3. Jesus disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Não está dizendo que sejam 2 ou 3 nesse ambiente de culto. Pode ser 2 ou 3 lá na sua casa. Pode ser 2 ou 3 da sua confiança na casa deles. Pode ser 2, enfim, estão ali reunidos em confiança, mas também como servos e servas de Deus. E aqueles 2 ou 3, eu brinco de vez em quando, eu me reúno com alguns 2 ou 3 para tomar um café ruim. Nem bom é o café, mas o que importa não é o café. O que importa são os 2 ou 3, que a gente pode abrir o coração, orar um com o outro, expor suas fraquezas e fragilidades, seus medos. E não tem problema nisso. E não tem problema. Precisamos escolher 2 ou 3. Precisamos escolher o Pedro, o Tiago e o João, que vai ouvir da gente e não vai se escandalizar. Que vai ouvir da gente, mas pelo amor de Deus, não durma na hora que é para orar. Mas que estejam ali conosco. Precisamos disso, irmão. Você não é fortaleza, você não é indestrutível, você não é a Mulher Maravilha, nem um super-homem. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que passa por fragilidades. E essa atitude, irmãos, nos livra de pelo menos 3 situações. Primeiro, do orgulho. Expor as fraquezas nos livra do orgulho. Sabe aquela posição, aquela imagem de que é forte, de que tem a resposta para todos os dilemas, a interpretação para todos os sonhos. Uma vez chegou uma irmã aqui para mim e me contou: pastor, eu preciso te contar um sonho. Era uma irmã vinda de outra igreja. Ficou pouquíssimo tempo aqui conosco. E ela me contou o sonho e eu disse: amém, irmã, vou orar. E ela ficou assim na minha frente parada. E aí, pastor? E a irmã, que eu vou orar. Mas o senhor... Entende? Nem Daniel, minha filha. Daniel precisou ter um tempo de oração e jejum.
Tem gente que acha que a gente tem interpretação de todos os sonhos. Pastor, sonhei com a carreta caindo em cima de mim. O que é isso, irmão? Vai orar. Já não tem, irmãos, não é assim. E há uma espécie de orgulho que envolve algumas pessoas, alguns líderes, de que eu não posso demonstrar exatamente nenhum tipo de fraqueza, dúvida. Eu tenho que ter sempre, irmãos, nós não temos todas as respostas. O único que é onisciente, todo sábio, perfeito, que tem todo o conhecimento, todo o poder nos céus e na terra, é Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Então, essa atitude de abrir o coração nos previne contra o orgulho. Veja o verso 12, irmãos, de capítulo 1 de 2 aos Coríntios, ele vai dizer algo muito tremendo. Ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade, algumas versões de santidade e sinceridade, mas eu gosto muito dessa expressão, com simplicidade e sinceridade, da parte de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido neste mundo, especialmente em relação a vocês. Como é que eu tenho vivido? Paulo dizendo, com santidade e com sinceridade. Eu não passo uma maquiagem na minha imagem de líder. Eu não passo um verniz na minha imagem de líder para que vocês vejam um outro que não sou eu. Não, é com sinceridade, é com simplicidade, é com santidade que Deus espera que eu lidere, que eu pastoreie, que eu seja apóstolo, que eu seja profeta. E Paulo disse, a minha consciência é a minha testemunha. Então, irmãos, veja, esse homem nos dá uma lição. Outra coisa, o medo. Porque tem gente que não se expõe porque tem medo. O que é que vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que eu não tenho fé, vão dizer que isso, vão dizer que aquilo. Isso é medo, você não tem que ter medo, não. Você tem a sua consciência diante de Deus. Quando você se expõe, você abre mão do medo. Além disso, da vergonha. Veja o Naamã, você lembra do Naamã, general poderoso? Esse homem escondia algo muito ruim por detrás da sua armadura, que era uma lepra. Imagine que para Naamã você desligou tudo. Jesus, vocês ficam com frio, eu fico derretendo aqui. Veja o Naamã, ele estava lá e ele disse assim, não, eu tenho rios melhores. Não, Naamã, você precisa se banhar 7 vezes. Não é uma coisa... Por que ele estava tão resistente, irmãos? Porque ele tinha que tirar a armadura dele. Tirando a armadura dele, ele exporia, ele mostraria que era leproso. E o que é que vão pensar de mim? Os meus soldados. Eu sou um general que tem uma alta conta perante o rei. E o que é que os meus soldados vão ver em mim? Vão ver lepra. Ok. Mas aí você faz a opção pelo seu orgulho ou pela sua cura. Você faz a opção por se manter blindado atrás de uma armadura que vai te disfarçar. Ou você vai tirar aquela armadura, vai expor aquela vergonha e vai ser curado. Irmãos, a gente precisa abrir o coração. E o último ponto, a última lição, é reconhecer que a fraqueza para Deus, ou contar, expor a fraqueza para Deus, e para mais 2 ou 3, será uma grande libertação. Será uma poderosa libertação. A gente precisa, irmãos, em primeiro lugar, isso, reconhecer nossas fragilidades. Vou abrir o coração vou tirar. Puxa aí. Obrigado. Calou agora, viu, irmãos? Aleluia. Veja, quando a gente expõe as nossas fraquezas, a gente se permite ser ajudado. Pastor, o apóstolo Paulo precisava de ajuda. É lógico, irmão. Como? Olha comigo o verso de número 11, por favor, Sara. Verso de número 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Leia comigo. Enquanto vocês...
Veja, ele diz que expondo as fraquezas, ele estava se permitindo ser ajudado. De que maneira? Pela oração da igreja. Ei, quando eu exponho minhas fraquezas, ô irmão, ô irmã, eu estou passando por isso. Eu peço que o irmão ore por mim. Irmãos, às vezes a gente não tem como ajudar. A gente imagina que a ajuda seja algo diferente. Tem gente que diz assim, eu não posso fazer nada por você, só posso orar. Irmão, você está podendo fazer muito. Veja que ele diz que ele estava sendo ajudado. Oração ajuda, irmão. Oração ajuda o alvo que está sendo destinado. Estão orando por aquela pessoa. Isso é uma poderosa ajuda. Não é porque você não é médico e não pode fazer lá aquele procedimento que você não pode ajudar de outra maneira. Orando sinceramente e fervorosamente por aquela pessoa. Então, quando a gente se expõe, a gente permite-se ser ajudado por orações. Aí vem a prepotência, o orgulho batendo contra, porque você vai pedir ajuda. Você, irmão Evaldo, vai pedir ajuda. Eu tinha esquecido. Obrigado. Então, queridos, é ajuda. Sem exposição não tem ajuda. A pessoa vai olhar para ele e vai dizer assim, vou orar por outro. Vou orar por aquela outra pessoa, porque esse daí não precisa. Ele está bem. Olha como ele está bem, olha como ele está dando. Olha, ele está ótimo, olha o semblante dele, ele não sabe o que está passando. É lógico. Mas se você quer ser ajudado, porque tem tanta gente que não desprende, que não desamarra, é porque o orgulho não deixa. É porque a vergonha não deixa. E a pessoa não se expõe, a pessoa não fala. E aí, por não falar, por não se expor, a pessoa não vai orar por ele, vai orar por outro que sabe o que está passando. Além disso, irmãos, o melhor de tudo é o final, porque ele vai dizer que Deus será glorificado. Olha só o que diz o verso de número 11. Para que por muitos sejam dadas graças a Deus. Muitos que oraram vão agora dar graças a Deus. Veja, a oração que era uma oração de súplica se transformou agora numa oração de gratidão. Muitos que oraram também vão agradecer a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Então, aqueles que oram verão resultado na vida daquele por quem orou, e aquilo vai resultar em glória ao nome do Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor atendeu, porque o Senhor ajudou o irmão, porque o Senhor fortaleceu a irmã, porque o Senhor deu graça, porque o Senhor agiu, porque naquele momento que ele estava, que ela estava se sentindo no final da linha, o Senhor veio livrá-lo, o Senhor veio socorrê-lo, o Senhor veio fortalecer a fé dele. Senhor, muito obrigado, a gente pode agradecer. Irmãos, mas tudo isso começou aonde? A gente está vendo o final, mas começou na coragem desse homem, o apóstolo, a gente até fala apóstolo Paulo, de abrir o coração, de dizer para os irmãos, eu não vou fazer vocês desconhecidos, eu faço questão de expor para vocês o que eu passei e como eu reagi. Ele não dá aquele ar de superioridade. Eu enfrentei, irmão, parecia que eu não estava enfrentando nada, aquilo dali foi foi grande demais, irmão. Eu fiquei desesperado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse, chegou o final da linha, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais opção nenhuma, eu vou morrer. Eu lidei assim, mas eu não perdi minha fé, irmãos. Eu continuei esperando em Deus, ainda que no instante final, Deus trouxe a solução. E obrigado pelas orações de vocês. Obrigado, agora a gente pode também agradecer, porque vocês oraram e Deus respondeu às orações de vocês. Então, meus queridos, eu encerro essa palavra. Eu quero encerrar mais uma vez dizendo que quando eu falo de fraquezas, eu não me refiro necessariamente a pecado.
embora a gente possa confessar os nossos pecados e devamos confessá-los para sermos curados, mas é uma atitude diferente. E eu queria encorajar cada um dos irmãos. Qual é o desafio dessa passagem para nós? De nós encontrarmos esse grupo de 2 ou 3. Esse grupo restrito de pessoas que você confia. E se você está reunido com essas pessoas, ao invés de ficar 2 horas conversando sobre qualquer coisa, pode conversar? Pode. Pode conversar sobre política, sobre futebol, sobre o que você quiser, com respeito. Mas veja bem, se são pessoas, esses 2 ou 3 que você confia, crie um ambiente de abrir coração. Crie um ambiente de expor o que está no seu coração, na sua alma, sua tristeza, suas frustrações, mas numa atitude de oração, não é de crítica. Vamos juntar aqui, irmão, vamos meter o pau no irmão Ronaldo? Vamos. Você viu como ele me falou comigo naquele dia? Aí ele fez assim, não é isso. Não é juntar para falar mal do pastor, do diácono, não. É para abrir o seu coração, como você está se sentindo, suas angústias, seus problemas. Irmão, vamos orar comigo, eu não estou bem. Eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo assim, à beira de uma queda emocional, espiritual. Eu não estou tendo força para orar, eu não estou tendo força para ler a Bíblia. Ir à igreja para mim está sendo um desafio, porque eu não estou tendo mais alegria. Confessa, fala. Irmãos, é muito melhor, diz ainda uma frase, a gente ouviu muito isso no Homem ao Márcio, quando a gente confessa tentação, dificilmente a gente confessa pecado. Se eu me exponho para dizer, irmão, estou sendo tentado, eu estou querendo abrir mão, eu estou querendo chutar o pau da barraca, dificilmente a gente vai confessar o problema consumado. Então abre o coração, procura 2 ou 3, não estou dizendo aqui não, irmão, não é aqui agora não. É na sua oração, no seu tempo com Deus. Deus, tem alguém com que eu possa abrir o coração? Tem alguém que, se eu abrir o coração, não vai sair espalhando para todo mundo? Tem alguém que vai se importar de verdade com o que eu falar? Tem. Você não vai encher a mão, mas se você preencher 2 dedinhos, se você levantar fulano, beltrano, fechou. Você é o terceiro, você é a terceira. Liga, aqui está querendo que vocês viessem tomar um café aqui em casa. Está querendo que vocês viessem aqui em casa. Começa um relacionamento, começa uma conversa, começa com um tempo de oração também. Crie-se um ambiente para que isso aconteça. E eu queria só finalizar dizendo, lembre-se da matéria que você foi formado. Tem gente que vive como se fosse formado de diamante. Você sabe que diamante é um dos materiais mais resistentes, embora frágil, é uma dualidade. É um dos mais, só diamante risca diamante. Eu estava lendo hoje que o diamante suporta até 9.000 vezes a força da pressão atmosférica, antes dele... Mas ao mesmo tempo ele é frágil. Uma queda em uma das suas arestas pode trincá-lo. Olha que coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, você recebe uma caixa na sua casa, que tem o nome assim, frágil. Como é que você vai tratar aquilo? Você nem respira direito, porque é frágil. Agora, se você e eu não nos expomos, essa etiqueta de frágil, ela é tirada. E a gente está vivendo e passando uma ideia para todo mundo de que sempre está tudo bem. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Eu não estou esperando que você procure ninguém agora. Ninguém. Nós já oramos juntos, mas eu queria que você orasse aí no seu lugar. Esse primeiro momento com Deus. De que maneira, pastor? Sendo sincero com Ele. Pastor, eu estou passando, você vai dizer tudo isso para Deus. Pastor, eu estou passando por uma prova. Primeira pessoa que você precisa se expor, Deus.
Se você saiu daqui hoje e Deus já mostrou para você uma pessoa, 2 pessoas, para você procurar, para você ouvir e ser ouvido, para você orar e receber oração também. Faça contato com essa pessoa. Mande mensagem, não espere que ela mande você primeiro. Mas eu quero te encorajar, querido, a não ser essa pessoa que anda só. Essa pessoa que anda só, aquartelada, rodeada de uma aparência de que sempre está bem, que sempre está tudo ótimo com você. Abra seu coração para alguém. Fale das provas com alguém que você confia. As coisas que estão mais no profundo, não conta na superficialidade, não. Essa ideia de que está tudo jóia. Jóia, beleza, então tchau, vamos embora. Se está tudo jóia, não, eu quero falar de mim. Quero falar de quem eu sou. Quero falar das angústias que eu tenho vivido. Das coisas que eu tenho lutado contra elas. Do meu caráter, da minha personalidade. Eu quero contar que eu sou uma pessoa retraída. Eu quero contar uma pessoa que eu me sinto inferiorizada. Eu quero contar que eu sou uma pessoa que muitas vezes sou tomada de orgulho. Eu quero contar que muitas vezes eu sou uma pessoa que tem inveja. E saber que aquela pessoa vai te ouvir, vai orar por você, mas não vai tacar pedra em você. É uma pessoa de Deus que vai estar junto com você nessa prova. Vamos orar? Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Talvez sua oração agora seja: Deus, me mostra alguém. Pede para Ele. Me mostra essa pessoa, essa pessoa que eu posso estabelecer um contato. Pai, para o que muitos pensam, expor fraquezas não é fraqueza. Expor fraqueza é cura, é libertação, é salvaguarda. Expor fraqueza mostra a nossa consciência de que fomos formados não de uma matéria superpoderosa, nós fomos formados do barro. Sim, Senhor, somos frágeis. Tem uma etiqueta sobre nós dizendo frágil. Quantas vezes quebramos, te agradecemos pela paciência do Senhor, em sempre nos restaurar, em sempre nos moldar e, se necessário for, nos reconstruir. Mas eu quero nessa noite, Pai, orar, porque nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus está imune, está blindado. Meu Deus, nenhum homem e mulher de Deus, por mais que ore, por mais que creia, está livre de passar por problemas. Mas na hora que passamos, a quem podemos recorrer? Eu sei que o Senhor é em primeiro lugar. O Senhor sempre será o nosso amigo fiel, nosso amigo constante. O Senhor sempre será aquele que terá os ouvidos voltados para a nossa súplica, para a nossa oração. Mas eu quero orar, meu Deus, porque o Senhor também coloca pessoas conosco. O Senhor coloca um profeta Eliseu do nosso lado para ouvir a nossa angústia. O Senhor coloca um Pedro, Tiago e João para ouvir que a nossa alma está triste. O Senhor coloca, como Paulo quis falar para os irmãos ali de Corinto: eu quero que vocês saibam, eu não vou me blindar, me esconder atrás de um verniz de proteção. Eu vou abrir o meu coração, eu vou contar para vocês as lutas que eu vivo, as provas que eu enfrento, porque todos nós passamos por problemas. Não existe um homem sequer, não existe uma mulher sequer que não passe. Somos encorajados por Deus, permitir receber oração, permitir orar por alguém, permitir ser esteio, mas também muitas vezes ser sustentado por outras pessoas. Sim, meu Deus, isso nos torna o que de fato nós somos, humanos. E eu te peço que nessa noite, Jesus, aquele que está aqui e que talvez não
não encontre, diga assim: eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Eu não tenho ninguém para expor essas feiuras da minha alma. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai mostrar. E o Senhor vai estabelecer vínculos. Vínculos de fé. Vínculos de parceria espiritual. Vínculos de oração. Vínculos de amor. Vínculos de confiabilidade. Vínculos de confiança. Sim. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio de sermos igreja, de saber que não podemos caminhar só, e de saber que há pessoas que vão querer nos ajudar e vamos ajudar também. Te louvo por isso, te agradeço por isso, que seu Espírito encontre essa abertura em nosso coração e gere o livramento para aquele que estiver passando por problema. Levante sua mão agora. Deus, eu oro. O mesmo Deus que livrou Paulo no instante final. O mesmo Deus que livrou Daniel no instante final. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego quando já estavam naquela fornalha. Assim como Paulo disse, Ele me livrou e eu sei que vai continuar me livrando, porque Ele não muda. Pai, estenda a tua mão. Senhor, socorre agora, sustenta agora, fortalece agora, Senhor. Envia a resposta agora. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, dê força, dê um novo ânimo, dê uma nova disposição de fé. Em nome de Jesus, meu Pai. De maneira que a pessoa, Senhor, que está aqui, possa olhar e muitas vezes, Senhor, em meio àquela nuvem escura, possa contemplar o Senhor, que vai continuar sendo Deus fiel e zeloso, em nome de Jesus. Diga comigo assim, levante sua mão e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu não preciso fingir que eu não sou. Muito obrigado, porque eu não preciso colocar uma máscara de culto feliz, mas eu posso ser sincero, e eu posso abrir o meu coração, e muitas vezes dizer que eu não estou tão bem, que eu estou passando por provas, mas na certeza de que o Senhor vai me livrar. Muito obrigado também, porque o Senhor coloca ao meu lado pessoas que, além de me ouvir, vão orar por mim. E no dia que o Senhor me livrar, que o Senhor me socorrer, elas vão agradecer ao Senhor por isso. Diga: muito obrigado também, porque o Senhor vai colocar pessoas para que eu ore e para que eu também possa te agradecer no dia que aquela pessoa for abençoada. Isso é a tua igreja, e eu sou tua igreja, e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e assim: estou aqui, viu? Estou aqui, viu? Se quiser, pode me ligar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu retorno para sua casa. Deus te leve em paz, em segurança, te livre de todo mal, te dê uma noite muito abençoada, um sono reparador, um final de semana que se aproxima cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor, da unção do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, te leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amanhã às Dorcas, 16 horas, e sábado, 7 horas da manhã, um encontro com homens. Aleluia. E culto dos jovens e adolescentes, 18 horas.